O que Provérbios fala sobre o medo? Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha respondido em voz alta, mas que vive dentro de você em silêncio. Qual é o medo que mais paralisa a sua vida? Não um medo de barata, não um medo de altura. Eu estou falando do medo profundo, aquele que fica escondido embaixo das suas decisões, que aparece quando você está prestes a dar um passo importante, que sussurra no seu ouvido que você não é capaz, que as coisas vão dar errado, que você vai perder o que tem, que as pessoas vão te rejeitar, que o futuro é mais ameaçador do que promissor. Esse medo. Hoje eu quero te mostrar o que o livro mais sábio da Bíblia tem a dizer sobre ele, e o que Provérbios revela vai mudar completamente a forma como você entende e enfrenta o medo. A primeira coisa que Provérbios deixa absolutamente clara é que nem todo medo é inimigo. Existe um medo que não paralisa, que não destrói, que não rouba o seu futuro. Existe um medo que liberta. Provérbios 1, verso 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e Provérbios 14, verso 27 diz que o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. O temor do Senhor não é um medo de um Deus que quer te punir, é a reverência profunda diante de um Deus que é maior do que tudo que te amedronta. É o reconhecimento de que Ele está no controle quando você não está. É a convicção de que o Criador do universo está do seu lado e que nenhuma força nessa terra tem poder suficiente para desfazer o que ele decidiu fazer na sua vida. Quando você tem esse medo, o medo certo, o medo de Deus, todos os outros medos começam a diminuir, porque é impossível temer verdadeiramente a Deus e ao mesmo tempo ser dominado pelo medo dos homens, pelo medo das circunstâncias, pelo medo do futuro. Quando Deus ocupa o trono da sua vida, não sobra espaço para o terror ocupar. Deixa eu te contar uma lição de vida que vai pousar esse ensinamento no seu coração de uma forma que você vai carregar para sempre. Havia uma mulher chamada Dona Helena, uma senhora de 68 anos que havia passado por coisas que seriam suficientes para destruir qualquer pessoa. Havia perdido o marido cedo, criado 3 filhos sozinha com muito sacrifício, enfrentado doenças, dificuldades financeiras, traições, perdas que a gente nem gosta de nomear. E o que mais impressionava quem conhecia a Dona Helena não era o que ela havia sofrido, mas como ela havia sobrevivido a tudo isso com uma paz que não fazia sentido humano. Um dia, uma jovem que estava passando por um período de ansiedade intensa foi até ela e perguntou diretamente: Dona Helena, como a senhora não tem medo de nada? E Dona Helena sorriu e respondeu: Minha filha, eu tenho medo sim. Tenho medo de Deus. E desde que aprendi a ter medo só dele, parei de ter medo de tudo o mais. Essa frase simples, dita por uma senhora de idade numa conversa informal, contém uma das verdades mais profundas que Provérbios ensina. O medo certo elimina os medos errados. Quando seu coração está ancorado no temor reverente de Deus, quando você genuinamente acredita que Ele é soberano, que Ele é bom, que Ele é fiel, que o seu futuro está nas mãos dele e não nas mãos das circunstâncias, algo muda por dentro. Não é que os problemas desaparecem, é que a perspectiva se transforma, e perspectiva transformada muda tudo. Mas Provérbios também fala sobre o medo destrutivo, o medo que paralisa, o medo que rouba a vida antes mesmo que qualquer ameaça real aconteça. Provérbios 29, verso 25 diz, uma coisa que é uma das frases mais libertadoras de toda a Escritura. O temor dos homens arma uma cilada, mas quem confia no Senhor estará seguro. O temor dos homens arma uma cilada. Você percebe a imagem? Uma cilada não é uma barreira visível, é uma armadilha escondida, é algo que prende sem que você perceba que estava sendo preso. E o medo do que as pessoas pensam, o medo da rejeição, o medo do julgamento alheio, o medo de decepcionar, o medo de não ser suficiente aos olhos dos outros, esse medo é exatamente isso, uma cilada invisível que prende milhões de pessoas numa vida menor do que aquela que Deus planejou para elas. Quantas decisões você já não tomou por medo do que as pessoas iam falar? Quantos sonhos você já enterrou antes de tentar porque tinha medo de falhar na frente de alguém? Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não,
ou não quando queria dizer sim apenas para evitar o desconforto da desaprovação alheia. Se o medo dos homens está governando as suas escolhas, você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida que o olhar dos outros permitiu que você vivesse. E Provérbios 28, verso 1 diz que o ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo tem confiança como leão jovem. Existe uma diferença radical entre viver na fuga e viver na confiança. Quem não tem o temor de Deus como âncora, vive em fuga permanente. Foge de sombras, foge de possibilidades, foge de si mesmo. Mas quem está enraizado na confiança em Deus, caminha como leão. Não porque não tem problemas, não porque não sente medo, mas porque sabe em quem confiou e tem a certeza de que esse em quem confiou é maior do que qualquer coisa que possa vir contra ele. Então, como você passa do medo paralisante para a confiança que caminha como leão? Provérbios 3, verso 25 e 26 diz: Não temas o pavor repentino, nem a tempestade dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará o teu pé de ser preso. Não temas, não é uma sugestão, é uma instrução baseada numa razão sólida. Não temas, porque o Senhor será a tua confiança. O antídoto para o medo não é coragem fabricada, não é autoconvencimento, não é repetir para si mesmo que você é forte. O antídoto é a confiança real, visceral, experimentada em Deus. É a memória de todas as vezes que Ele foi fiel quando você estava com medo e Ele não falhou. É a certeza de que o mesmo Deus que te trouxe até aqui não vai te abandonar no próximo capítulo. E aqui está a prática concreta que esse ensinamento pede. Toda vez que o medo aparecer, e ele vai aparecer, faça uma pergunta antes de deixá-lo governar. O que esse medo está me dizendo sobre o que eu acredito a respeito de Deus? Porque o medo sempre revela uma crença. O medo de fracassar diz que você acredita que Deus não vai te restaurar se você cair. O medo da rejeição diz que o amor de Deus não é suficiente se os homens te abandonarem. O medo do futuro diz que Deus não tem controle sobre o que ainda não aconteceu. E quando você identifica a crença errada por trás do medo, você pode levá-la a Deus e pedir que Ele substitua a mentira pela verdade. Porque a verdade é que Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, como diz 2 Timóteo 1, verso 7. O medo que paralisa não vem de Deus. Ele não é o autor da ansiedade que te impede de avançar. Ele é o autor da fé que te move mesmo quando o terreno parece instável. Você foi criado para viver como leão, não como fugitivo. Foi criado para avançar, não para se esconder. Foi criado para confiar em um Deus que é maior do que qualquer ameaça que o medo consegue imaginar. E o caminho para essa vida começa com um único medo que Provérbios chama de princípio da sabedoria: o temor do Senhor. O único medo que, ao invés de te prender, te coloca em liberdade. Amém. Se esse conteúdo falou com você, já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixe o seu like para fortalecer o trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece, deixa aqui embaixo o seu comentário, e eu quero muito saber a sua opinião.